pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula, pessoal, aqui no Fricadicas do YouTube. E hoje nós vamos aprender a como fazer uma escada utilizando a bancada do Workbench, né? Que é a bancada de estruturas metálicas do Fricad, pessoal. É uma bancada bem bacana, se caso você trabalhe com estruturas metálicas, você vai conhecer um pouco mais dela hoje. A gente vai criar alguns perfis para a gente desenvolver a nossa escada metálica, tudo bem? E pessoal, caso vocês já estejam acompanhando o canal ou chegou aqui agora, peço para vocês que vocês curtam, que vocês se inscrevam, que isso vai ajudar o canal a crescer mais e o conteúdo a ser mais compartilhado, tudo bem? Porque vocês me ajudando, né, nessa parte de compartilhamento, de inscrição e curtindo, vai sempre estar me motivando a estar sempre postando conteúdo aqui para vocês, entendeu? Porque eu estou trazendo para vocês um conteúdo aqui que tem pouco, né, na nossa língua, né, que fala pouco sobre o FreeCAD aqui no Brasil, que é sim um software que você pode usar para você trabalhar com ele, pessoal. Um software totalmente gratuito que você consegue desenvolver seus projetos, que você consegue trabalhar de forma comercial sem estar precisando pagar licença, né? Beleza? Bom, pessoal, vamos lá então. A gente vem aqui primeiramente em criar um novo arquivo, né? Se estiver aqui na bancada Start, a gente cria um novo arquivo e a gente vai ser levado aqui, né, na área de trabalho do FreeCAD. Pessoal, caso vocês estão trabalhando com a outra versão do FreeCAD, né, que é a versão padrão dele, não tem problema, é a mesma coisa. A única diferença aqui é como está organizado as bancadas e as ferramentas, beleza? De acordo com o que eu for fazendo aqui, você pode ir acompanhando normalmente. E caso você queira personalizar ele para deixar nesse formato que está o meu, eu vou deixar um card aí em cima para vocês conseguirem ter acesso a essa aula de personalização, tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá então. Primeiramente, pessoal, antes de tudo, a gente vai na bancada do Workbench, né? A gente clica nela aqui. Ele vai carregar aqui as ferramentas, né, do Workbench. E aqui está as ferramentas, né, dessa bancada, né? Caso você esteja usando a versão padrão do FreeCAD, você clica aqui no canto, né, que é onde ficam organizadas as bancadas e seleciona a bancada do Workbench, né? E aqui a gente tem algumas opções, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, a gente vai criar os nossos perfis, que eu falei sobre estruturas metálicas para vocês aqui no canal, mas não mostrei como criar estruturas, pessoal, tudo bem? Criar perfis. Vocês vêm aqui nessa ferramenta aqui, pessoal, criar estruturas customizadas, né? Você dá um clique nela, aí ele vai carregar para a gente, pessoal, uma janelinha com as informações, com as estruturas que a gente tem aqui, vamos dizer, pré-disponível para a gente fazer as edições, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, carregado aqui, ó, se a gente arrastar um pouquinho aqui, né, essa parte aqui da visualização de tarefas, notem que a gente tem alguns perfis aqui, pessoal, que a gente pode criar através deles aqui, tudo bem? Bom, pessoal, o primeiro perfil que a gente vai pegar aqui é esse perfil em C aqui, ó, né? Notem que aqui a gente tem o perfil e aqui a gente tem o que cada um significa aqui, pessoal. Então, esse D é o D aqui, o T3, todas as informações estão aqui pra gente, pessoal. Tudo bem? Bom, a gente vai colocar aqui o comprimento H aqui de 250, a nossa aba B e D de 43. Agora aqui as nossas espessuras aqui, pessoal, T3 e T2 a gente vai colocar com 2, 2, não, pessoal, a gente vai deixar com 2,65, 2,65 T2 e T3, 2,65. Bom, pessoal, terminado aqui, a gente já fez as edições, né, pra gente criar, e a gente vai dar um nome para ele aqui, pessoal. Vamos colocar aqui viga C e vou dar um OK aqui, pessoal. E, pessoal, a gente colocou 2,65 aqui, só que é 2,65 aqui,
para fazer esses perfis personalizados, o FreeCAD não vai reconhecer, pessoal. Então vamos colocar aqui com um ponto, viga C, deixa eu colocar assim, e vou dar um OK. Notem, pessoal, que ele já fez o perfil pra gente aqui, ó. Olha que bacana. A gente tem um perfilzinho aqui da nossa viga C, tudo bem? Agora eu vou criar mais uma, pessoal. A gente vai criar aqui agora a chapa, né, que vai ficar apoiada. A gente vai selecionar essa em L aqui. E nossa chapa aqui, ela vai ter, pessoal, uma altura de 250 também, com espessura de, aqui vai ser 15, e uma espessura de 2,65, T1 e T2, né? Que é 2,65, vou deixar como está. O D não importa, porque não tem aqui para selecionar, então eu vou colocar aqui piso, vou escrever como piso aqui. Vou dar um OK. Notem que ele já jogou aqui pra gente também aqui, pessoal, olha que bacana. E agora a gente vai criar também o tubinho do corrimão, né? Que é o diâmetro do corrimão aqui, pessoal. Então aqui a gente vai colocar ele com 65 milímetros, né? O D, vou deixar com 65. E a espessura do tubo, vou deixar com 2,65 também, beleza? Vou colocar aqui, tubo. E dou um aqui. Notem que ele criou aqui também, pessoal. Olha que bacana. E tá beleza aqui, então, pessoal. Vou dar um cancelar para a gente sair. Notem que está criado aqui para a gente, pessoal, as 3 vigas a serem usadas. A gente pode selecioná-las agora, todas, né? E apertar barra para deixar elas como invisível. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a criar aqui. E o que a gente vai fazer primeiramente, pessoal? Primeiramente, a gente vai selecionar na bancada Sketcher. Deixa eu dar um OK. Na bancada Sketcher, a gente vai... Bancada Sketcher não, pessoal. Bancada Part Design, a gente seleciona ela. Ele vai carregar os recursos. Vamos em Criar Novo Esboço. Notem que ele vai aparecer os planos para a gente. Vou colocar isométrico. Vou selecionar o plano frontal e vou dar um OK. Agora ele carregou aqui para a gente, pessoal. Agora eu vou selecionar bancada Sketcher, polilinha, e a gente vai criar aqui a nossa escada, pessoal. Deixa eu criar ela aqui. Bom, pessoal, agora a gente vai colocar aqui o ângulo. A gente vem aqui na ferramenta ângulo, seleciono essa linha na diagonal e essa linha de referência. Notem, pessoal, que ele pegou esse outro ângulo aqui. Para ficar mais fácil, vamos selecionar aqui, ativar geometrias de construção. Notem que quando a gente clica nela, pessoal, muda as cores aqui. Então são linhas só para construção, elas não vão interferir no projeto. Clico agora no ângulo, seleciono essa linha e vou colocar aqui uma angulação de 35 graus. Beleza? Vou voltar novamente nas linhas normais. Vou selecionar aqui a cotagem de altura. Clico nesse ponto e nesse ponto. Vou colocar aqui, pessoal, uma escada aqui de 4 metros. Então cliquei aqui. Notem que ele ficou bem alto aqui. Vou arrastar essa linha para cá e vou colocar aqui, pessoal, uma cotagem horizontal de 1000 metros. De 1000 metros não, desculpa, 1000 milímetros, que é igual a 1 metro. Beleza? Bom, pessoal, notem que o esboço está totalmente definido, né? Então a gente consegue agora fechar. E aqui está o nosso esboço aqui, pessoal. Tudo bem? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, né? Depois de já ter feito esse esboço, a gente vai voltar na bancada do Workbench. Ele vai carregar aqui pra gente, pessoal. Estamos na bancada do Workbench. Vamos selecionar aqui Open Frame Branch Manager, que é para a gente adicionar aqui as estruturas. Vamos vir aqui em By Sketch, que foi que a gente criou, né? E aqui a gente tem, pessoal, todas que a gente criou aqui, ó. A gente vai selecionar a viga C. Vamos selecionar as linhas, seleciono essa linha, Ctrl e essa linha, e vou adicionar, pessoal. Bom, ele não selecionou as duas, pessoal, mas não tem problema. Seleciono essa linha agora e clico em adicionar. Notem, pessoal, que ele adicionou as linhas aqui, ó, colocou a nossa estrutura aqui, olha que bacana.
Bom, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos clicar nessa linha, nessa estrutura e nessa, e vamos vir aqui em, deixa eu dar um cancelar, e vamos vir aqui, pessoal, em rotacionar. Peraí, deixa eu vir em modelo, rotacionar em relação ao centro, não, aqui ó, pessoal, rotacionar 45 graus. Clico, notem que ela rotacionou 45 graus, clico novamente, rotacionou na posição que eu quero colocá-la, pessoal. Olha que bacana. Beleza, e agora? Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vamos selecionar essa linha e selecionar essa outra linha aqui, essa outra estrutura, desculpa. E vamos aqui, pessoal, em... cadê? Aqui, ó. Translate objetos sobre o vetor. Clico nele. Ele vai dar aqui umas opções para a gente, pessoal. Se a gente pode copiar ou mover a peça. No caso aqui, pessoal, a gente vai copiar. E a gente vai colocar aqui, pessoal, em relação a... Notem aqui o nosso cubinho, em relação a Y. A gente vai jogar para cá, né? Então eu vou colocar aqui, pessoal, 900 milímetros. Beleza? Coloquei copiar um. Vou dar um OK para ver. E pronto, pessoal. Notem que ele copiou para a gente aqui, ó. Olha que bacana. Vou dar um cancelar para sair, né? Seleciono essa estrutura, essas duas, e vou aqui em rotacionar 45 milímetros e rotaciono ela até ela se posicionar contra a outra peça, pessoal. E o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Vamos medir, verificar realmente se essa peça ela está na distância correta entre elas, tudo bem? Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui a bancada Manipulator. Você clica nela, ela vai aparecer aqui umas opções. Deixa eu dar um fechar. Clico aqui na ferramenta Caliper, né, que é para a gente fazer uma medição. Clico nela para ativar, né, e clico nesse ponto e vou clicar nesse outro ponto. Deixa eu ver. Espera aí, pessoal, que foi errado. Clico novamente, vou limpar. Clico nessa peça e clico nessa peça. Aí, pessoal, uma distância de 886 milímetros. 886 milímetros, pessoal, 0,85. Então, pessoal, a gente quer que ela fique com 900 de distância entre si. Então, a gente vai ter que novamente mexer nela aí, pessoal. Então, eu vou fazer uma conta rápida aqui, pessoal. 886,85 menos 900. Falta ainda aí, pessoal, mais 13 milímetros, 0,15. Tudo bem? Então, beleza. Eu vou apagar isso aqui, né, que a gente fez em medições. Seleciono esses dois. Volto lá na bancada do Workbench. Vou selecionar aqui, pessoal. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Deixa eu fechar esse cara, né? Seleciono aqui novamente, essa mesma ferramenta. Em relação a Y novamente, mais deixa eu ver quanto é, pessoal. 13,15. 13,15. E aperto OK. Notem que ele, novamente, pessoal, ele se mexeu aqui. Vou dar um cancelar e vamos conferir novamente. Bancada Manipulator, Caliper. Ele vai carregar pra gente aqui. Deixa eu ver, pessoal, aqui. Acho que a ferramenta Caliper, ela foi algum ponto da tela que não está aparecendo. Bom, não tem problema então, pessoal. Vamos aqui na ferramenta Party. Depois eu preciso ver para onde ela foi. Medir, né? Seleciono medir essa face com essa outra face. 900 milímetros, pessoal. Esse 1/100º aí a gente pode ignorar, tudo bem? Vou limpar e fechar aqui. Colocar na vista isométrica, né? Para ficar mais vista melhor. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai colocar aqui as barras, as estruturas nesses pontos aqui, tudo bem? A gente vai selecionar aqui, pessoal. Seleciono essa face, volto em The Workbench e vou aqui em criar estrutura. A gente vai voltar novamente lá em By Sketcher, Viga C. E agora, pessoal, a gente selecionou a face, seleciona a viga C e aqui ó, a gente consegue colocar o comprimento dela. A gente vai colocar aqui, pessoal,
900 milímetros. E vamos adicionar. Notem que ela já adiciona aqui, pessoal. Olha que bacana. Beleza, vou cancelar. Vou selecionar, pessoal, essa face aqui. Primeiro, né, que é a face que eu quero de referência. E depois seleciono essa outra face pressionando Ctrl. E agora, pessoal, a gente vem aqui na ferramenta Join to Edges, que ela vai colocar esses caras em relação, né, vai colocar essa chapa aqui, essa viga, nesse mesmo posicionamento aqui, pessoal. Então, eu vou clicar aqui, ó. Espera aí que não é essa, pessoal, é essa outra aqui, desculpa. É essa Shift Beams aqui. Clico nela e ela joga ele em relação às faces, pessoal. Olha que bacana. Beleza? Agora a gente seleciona novamente ela aqui, essa face. Vem novamente em Pie Sketcher aqui e vamos em Viga C. Clico aqui e vou colocar 900 novamente e adicionar. Notem que ele adicionou aqui pra gente, pessoal. Olha que legal. E agora, pessoal, eu vou cancelar aqui. Vou clicar nessa peça. Vou girar ela a 45 graus. Vou selecionar selecionar essa face primeiro, né, que eu quero de referência. E depois essa face aqui, pessoal, que é a que eu quero que se mova. E agora eu vou selecionar aqui essa peça, esse recurso. E ele vai mover esse cara para cá, pessoal. E pronto, moveu a nossa peça aqui na posição que a gente queria, tudo bem? Bom, pessoal, beleza? Fizemos essa parte da estrutura aqui. Agora a gente vai colocar, pessoal, as chapas aqui, ó, posicionadas aqui nas posições que a gente quer, tudo bem? Como a gente vai fazer isso, pessoal? Bom, primeiramente, vamos selecionar essa face, criar perfis, adicionar perfis, vemos aqui em By Sketcher e selecionamos piso. Dá um clique e vamos colocar aqui 900 milímetros, porque é a distância que tem entre eles. E clico em adicionar. E pronto, pessoal, adicionou aqui pra gente aqui, olha que bacana. Agora a gente vai cancelar, clico nesse cara, vou girar ele 45 graus e, deixar ele nesse posicionamento aqui, pessoal. Aí, pronto. Esse é o posicionamento que a gente quer deixar. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte para replicar esse cara em toda essa extensão aqui, ó. A gente vai selecionar ele, vamos vir aqui nessa ferramenta aqui, Translate Objects by Vectors. Então, pessoal, deixa eu fazer novamente aqui, deixa eu cancelar. Seleciono a peça, venho aqui em Translate Vectors, vou colocar aqui setar a extensão que ela vai trabalhar. Notem que a seta está apontando, ou seja, que ele vai fazer um padrão linear para esse ponto, né? Vou selecionar a quantidade de cópias, vou colocar aqui 5 cópias. E os steps, pessoal, é a distância de uma chapa para outra que vai ficar na hora que a gente replicar ela, pessoal, na hora que a gente fazer esse padrão. Então, vou colocar aqui 15 milímetros, seleciono esse cara de novamente e dou um OK. Notem, pessoal, que ele replicou aqui pra gente, ó. Só que não é o suficiente, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai dar um Ctrl Z, notem que ele voltou. Vou colocar aqui fazer 8 cópias e dar um OK novamente. Vamos ver. Notem que ele veio até aqui em cima, pessoal, e não é o que a gente quer, né? Vou dar um Ctrl Z e vou colocar aqui 7 cópias. E aí, pronto, pessoal. Olha, fizemos para a parte de cima. E agora, para fazer com que ele venha nessa extensão aqui de baixo, pessoal. A gente vem aqui nos steps, coloca menos 15 e dá um OK. E pronto, pessoal. Criamos aqui a escada nos dois pontos aqui, pessoal. Olha que bacana. Beleza? Bom, agora a gente pode dar um cancelar aqui. Notem que a gente tem esse ponto aqui, pessoal, para preencher ainda. E como a gente vai fazer isso aqui, pessoal? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai selecionar essa face, vir em Sketcher. Ele vai carregar as infos aqui. Criar novo esboço em relação à face e vou dar um OK.
Agora estamos trabalhando nessa face, pessoal. E o que a gente vai fazer? Seleciona a ferramenta retângulo. Não, antes disso, pessoal, vamos selecionar a ferramenta converter entidades. Vamos converter todas essas entidades internas aqui, ó. E vou selecionar a ferramenta retângulo, pessoal. Deixa eu dar uma giradinha para dar uma olhada. Seleciono esse ponto, arrasto até esse outro ponto aqui, pessoal. E dou um fechar. Agora a gente vai vir aqui na bancada Party, né? E a gente vai selecionar aqui, pessoal, extrusão aqui, ó. Extrusão de um esboço selecionado. Então a gente está com o esboço selecionado e vou extrudá-lo aqui, pessoal, com uma chapa de 2,65 milímetros. Dou um OK e pronto, pessoal. Fizemos aqui a parte superior aqui da nossa peça. Beleza? Agora a gente vai adicionar, pessoal, os corrimãos aqui, tudo bem? Bom, pessoal, é o seguinte, para a gente adicionar os corrimãos, a gente vai ter que fazer um sketcher, pessoal, um esboço aqui, tudo bem? E como a gente vai fazer isso aqui, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar aqui, novamente aqui, Sketcher, editar esboço, a gente editar aqui. E agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vimos aqui, a gente vai em Sketcher, polilinha, vou selecionar esse ponto aqui como início, arrasto para cima, faço aqui mais ou menos, e esse ponto aqui embaixo, pessoal. Vou dar um Mask, vou selecionar a ferramenta linha, seleciono esse ponto central. Agora eu vou clicar nela e colocar ela vertical, né, para alinhar. E vou selecionar agora a ferramenta definir dimensões, dimensões verticais. Vou colocar aqui com 800 milímetros de altura. Nesse lado aqui vou deixar com 800 milímetros também. E vou fechar aqui, pessoal. Vou dar um close e fechei. Fechei o esboço, pessoal. Notem que a gente tem mais um esboço aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vemos novamente em do Workbench. Selecionamos aqui a ferramenta adicionar perfis, né? By Sketcher. E a gente vai selecionar, pessoal, tubo. Vamos selecionar esse cara e adicionar. Notem que ele já adicionou aqui pra gente, pessoal. Vou selecionar esse cara aqui e vou adicionar também. Seleciono aqui e adicionar. Seleciono esse, adicionar. E seleciono esse e adicionar também, pessoal. E pronto, pessoal. Notem que a gente adicionou aqui os nossos corrimãos aqui, tudo bem? Notem aqui, pessoal, que esse diâmetro, essa altura, ela está bem maior, pessoal, né? Como que a gente vai fazer para resolver esse problema aqui, pessoal, dessa altura aqui? A gente vai fazer o seguinte, pessoal. Se você quiser acertar isso aqui, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, primeiramente. Vamos aqui, selecionamos esse tubo e vamos aqui em Translate Vectors aqui. Bom, eu quero que ele fique mais para cima aqui, pessoal. Eu quero que ele fique com essa interferência que ele está aqui. Então, vou fazer o seguinte. Seleciono ele no vetor Z aqui, pessoal, né? A gente vai se colocar aqui, mais ou menos aqui, uns 20 milímetros. E vou dar um OK. Notem que ele subiu um pouco, pessoal, mas não é o suficiente. Então, vou jogar aqui mais 100 milímetros, dar um OK. Mais uns 100, mais 10 milímetros, né? Para ele avançar mais 10 milímetros. Bom, para mim aqui tá bom, pessoal. Visualmente vai tá sendo suficiente aqui. Beleza. Aqui, pessoal, a gente vai selecionar aqui a ferramenta Trim, né? Selecionamos esse tubo, que é o tubo referência, selecionar target. Pronto, está selecionado aqui em cima. Vamos selecionar essa face e vamos dar um OK. Pronto, pessoal, notem que ele já
deixou na posição aqui. Agora a gente vai visualizar aqui em cima como está. A gente vai fazer o seguinte aqui, pessoal. A gente vai selecionar essa face, selecionar como target e seleciono esse cara e seleciono esse cara e dou um aqui. E pronto, pessoal. Ele ficou aqui na posição, aqui na altura que a gente queria que ele ficasse. Tudo bem? E agora, pessoal, para a gente copiar esse cara para o outro lado da escada, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai selecionar, dar um cancelar aqui, né? Vamos vir aqui em Translate Vectors, selecionar esse cara. Vamos selecionar todos eles. Esse e esse aqui. Agora, no eixo, se a gente olhar aqui, pessoal, no nosso cubinho, no eixo Y, que é para a gente quer que vá a cópia, né? Esse é uma cópia. E a gente vai jogar aqui no eixo Y, pessoal, os 900 milímetros. Mas lembra que a gente teve que fazer uma conta para somar mais os outros 900. Então vai ser 900 milímetros mais 13,15. Então vai ser 913,15. Vamos dar um OK. E aqui, pessoal, ela já posicionou aqui na posição que deveria ficar do outro lado, pessoal. Olha que bacana. A gente pode verificar, né? Ver se está da forma que a gente quer. Estabiliza. E pronto, pessoal. A nossa escada aqui está pronta. Lembrando, pessoal, que essa aqui é uma escada apenas de forma visual, tá? Não é uma escada seguindo as normas, de forma correta e tudo mais. Eu só quero apresentar para vocês mais recursos da bancada do Workbench, né? Caso você seja um especialista em estruturas metálicas, você vai saber quais ferramentas utilizar de forma certa no FreeCAD. Agora que eu apresentei para vocês como fazer e quais ferramentas usar, tudo bem? Beleza? E eu já até queria adiantar uma coisa aqui para vocês, pessoal, que pelo menos até o momento o FreeCAD não arrumou isso. Relação, pessoal, de quando a gente está usando estruturas metálicas referente a esses cantos em diagonais, pessoal, essas junções em diagonais. Infelizmente, até o momento, o FreeCAD ele não tem uma ferramenta que una esses caras de forma correta. Então, sempre quando a gente for trabalhar com estruturas que for ficar na diagonal, assim como está essa parte aqui da nossa estrutura, sempre ela vai ficar com essas partes erradas, pessoal. Tipo assim, dando uma interferência e tudo mais. Porém, se você trabalha com estruturas metálicas, visualmente você pode não gostar tanto, mas assim, em relação ao trabalho, você consegue muito bem calcular aqui quanto de material que você precisa usar, né? E você consegue fazer uma montagem para você ter uma visualização, pessoal. Esse problema em relação a essas interferências com peças na diagonais, infelizmente, até o momento, o FreeCAD não tem uma ferramenta para corrigir isso, tudo bem? Mas a gente consegue sim trabalhar e fazer esse tipo de projeto, tudo bem? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Foi uma aula bem bacana. A gente fez aqui uma estrutura bem simples, né? Uma escadinha bem simples, né? Que algumas pessoas tinham comentado para mim fazer, né? E eu resolvi trazer para vocês aqui, pessoal, porque eu acredito que vai ser de grande ajuda, porque a gente hoje aprendeu a fazer perfis, né? Criar perfis, como adicioná-los, como movê-los. Então, só essas dicas, pessoal, já vai ajudar você, tipo, acho que para fazer o projeto todo, tudo bem? Porque basicamente é o que a gente usa aqui na parte de estruturas metálicas para fazer um projetinho, tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, comenta aí, que eu vou ler e responder todo mundo. Beleza, pessoal? Caso você não tenha se inscrevido ainda, se inscreva, curta, porque foi uma aula bacana e acredito que vai te ajudar bastante aí na sua caminhada profissional. Tudo bem, pessoal? Falou e até mais!